Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo na Resenha TV. Após essa grande atuação do Vasco. Grande atuação é muito forte, né? Convenhamos. Não foi uma grande atuação. Irmão, ganhar já tá maravilhoso, levando em conta o contexto do Vasco na tabela, tudo mais. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tô aqui com meu amigo Fabinho. Boa noite, galera. Mais uma vitória importantíssima pro Vasco se distanciar dessa zona da confusão e a gente poder respirar mais aliviado e almejar coisas maiores no campeonato. Inclusive, ó, tô vendo aqui a tabela, ó. O Vitória tá com 22 pontos, com 24 jogos, e a gente tá com 27 com 24 jogos. Então, ó, já deu uma afastada legal já em relação ao primeiro dentro da zona, né? Então, Lembrando que a gente tem um confronto direto com o Terezinha em São Januário daqui a 2 rodadas, se eu não estou enganado. isso, ó. A gente pegou agora o Bahia, né? Aí depois vai Cruzeiro pegar agora. o Cruzeiro, e eles, né? Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada. Vasco pega. Não, Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. Pô, Cruzeiro, Palmeiras vai ser casca. A gente fala disso no final. Mas vamos lá. Queria te perguntar aqui, eu só vi mais ou menos o segundo tempo. Aí eu queria que você comentasse sobre o primeiro tempo. Porque, bicho, foi um começo de primeiro tempo difícil, pelo que eu vi. Eu tava acompanhando ali, eu tava fora de casa, eu tava acompanhando ali. Cara, tava complicado. Sim, pois é. Bom, eu considero que o primeiro tempo, onde o Vasco ele foi pra cima, tendo mais a posse de bola e ganhando principalmente os duelos no meio de campo. O Bahia é um time que, com Jean Lucas, com Everton Ribeiro, com esse estilo de jogador, costuma ganhar muitos duelos no meio campo. Mas vale destacar, desde já, mais uma grande partida do garoto Barros. Que contratação! Contratação, detalhe, né? Contratação que na verdade já estava em casa há muito tempo, né? Por que se livraram dele? É o crio da base forte. Como sempre, a base resolvendo os problemas do Vasco. O Vasco muito bem no meio campo, ganhando os duelos, o Moura e Barros fazendo uma grande partida. Porém, mais uma vez, filme repetido, Falha individual. uma falha individual coloca o bom jogo do Vasco a perder. O Vasco de Fernando Diniz, para que vocês não sabem, é o time que mais deu gol pros adversários no Campeonato Brasileiro. Segundo uma estatística que eu peguei aqui, ó, é até bom passar, ó, são 9 gols por falha individual. Antes desse, então taquei 10. 10 gols por falha individual. É o time que mais cede gols por falha individual. Segundo a Fluminense, com 6. Bom, olhando em conta que hoje a gente teve os desfalques. Vou falar de desfalques que vão estar de volta nos próximos jogos. O Robert Renan por concussão, o Tietchan que tá recuperado de uma lesão, mas tá voltando aos poucos. Podemos contar, querendo ou não, com o Thiago Mendes, que até agora não se firmou no time, mas não deixa de ser um reforço. E agora aguardemos o retorno do Piton. Piton, pelo que parece, teve uma lesão grave na panturrilha. Teve um hematoma sério, mas a gente vai aguardar os próximos capítulos de como que vai ser essa recuperação dele. Mas como eu tava falando, o Vasco de Fernando Diniz, principalmente no jogo de hoje, ele não teve peças humanas para sair jogando. Olhando em conta que a diferença entre Robert e Renan, que estreou há 2 jogos e já se firmou, e Lucas Freitas é gritante. É gritante. Principalmente pelo lado esquerdo, como eu acabei de falar, com o Lucas Freitas e o Hugo Moura, vindo buscar a bola entre os zagueiros. Foi o Bahia que saiu na frente, numa falha de Hugo Moura. Porém, uma coisa que vale destacar desse time esse time não se entrega. Ele não se abateu, ele continuou na mesma intensidade, e aí, num lance interpretativo, uns acham que foi expulsão justa, outros acham que não foi. Jean Lucas foi expulso após, numa dividida, colocar a mão na cara do Barros e ser expulso. Mas eu queria levantar. Que eu vou pedir, inclusive, JG, taca aí na edição. E aí, Mas enfim. aproveitando, JG, solta-se agora que eu vou te falar. Um juiz muito perdido durante o jogo, acho que você também vai falar sobre isso, onde ele expulsou o Jean Lucas nesse lance, mas no lance em que o cara quase quebra a perna do Coutinho, JG, trabalha. Ele não foi nem no VAR. Foi nem no VAR. Então, uma arbitragem muito duvidosa. O Bahia ainda no primeiro tempo tentou conseguir cavar a expulsão do David, mas, pô, o Gilberto fez uma encenação muito mal feita. Como eu te disse, o time continuou em cima, na mesma pegada. E aí, numa boa jogada dele, que vem sendo o destaque do Vasco no ano, Paulo Henrique,
um belo cruzamento. A bola sobrou e o Little Couto, de cabeça, empatando o jogo, inflamando a torcida. O Vasco foi pro segundo tempo mais E, ó, confiante e preparado queria para buscar a deixar aqui vitória. um parênteses. Queria deixar um parênteses aqui. Que fase do Coutinho, tá? Que fase. Porque, ó, vamos pegar qual o nome? Vamos pegar a estatística, ó. Teve gol de falta contra o Ceará, ele teve assistência contra o Flamengo, contra o Botafogo. É ele que cobra a falta que, pô, deixa o Vasco vivo na competição. E até contra o Sport ele faz gol e tudo mais. O Coutinho, ele tá numa fase, assim, iluminada, cara. É muito bom ver o Coutinho performar. Por mais que eu considere que ele não tenha a intensidade para a seleção, não dá pra você descartar um jogador do calibre do Coutinho, né? Pô, não considero ele um jogador assim que tá no nível da seleção no momento. Não que a seleção esteja jogando no nível altíssimo, mas eu acho que não tá no nível pela intensidade física, justamente que você falou, né? Porque, tipo assim, cara, você enfrentar uma seleção da América do Talento Sul, ele tem. talento você tem, mas é aquilo. Talento o Neymar também tem e não tá conseguindo jogar, né? Parada é essa. Só que uma coisa que eu acho que a gente temos que concordar é o seguinte: compare o que o Neymar já fez pelo Santos desde que ele voltou, quantos jogos ele resolveu e o que o Coutinho já fez pelo Vasco. Concordo plenamente. Coutinho já meteu gol em semifinal de Copa do Brasil. Coutinho já meteu gol e assistência contra o Flamengo. Coutinho já chamou responsabilidade de jogo grande. Aí, Isso é verdade. aí a gente tem que tocar num ponto muito importante, que há um ano atrás a gente batia muito na tecla, inclusive eu e você. Coutinho ou Payet? Muita gente lamentou, inclusive eu, quando o Payet foi embora. Mas hoje eu vejo que foi a melhor escolha, porque o Payet, por tudo o extracampo dele, ele, apesar de gostar do Rio de Janeiro, gostar do Vasco, ele não tinha mais clima pra continuar. Porque ele andava, né? Ele não aparecia em jogos decisivos. O último jogo que ele apareceu mesmo foi justamente contra o mesmo adversário que estamos falando hoje, né? O Bahia. Com a mesma camisa. Uhum, com a mesma camisa. E, cara, assim, o Paê, ele não apareceu em clássico. O Paê, ele se escondia. E o Coutinho não tem isso. O Coutinho é Vasco mesmo. O Coutinho é um cara, assim, admirável de se ver jogar. Você vê o jeito que ele vibra. É muito diferente. Agora, cara, eu queria começar aqui a falar do segundo tempo. E, bicho, o Fabinho falou aqui dessa parada que o Vasco começou bem e não se entregou. Cara, no início do segundo tempo o pessoal já tava até traumatizado. O torcedor do Vasco é traumatizado com certas coisas. E o segundo tempo começa daquele jeito, né? Arame liso, domínio que se não converte em gol, time com muito preciosismo. Difícil acertar, mas ó, luta não faltava. Pô, um perdia a bola, o Hugo Moura já ia do quinto dos infernos recuperar. O Diniz, ele inclusive, ele faz a substituição, né? Ele tira o Lucas Freitas, que... Detalhe, fez a substituição no primeiro tempo, assim que o Jean Lucas foi expulso. Então, pode ter erros, pode de tudo, mas ele foi ousado e acertou. O time ficou bem mais móvel, mesmo tendo o centroavante de área. Mas eu achei arriscada a decisão, porque ó, ele fez a mesma coisa num jogo, não sei se você lembra, 2021, Vasco e Sampaio Corrêa. A gente perdeu esse jogo lá no Castelão. Eu não vi esse jogo, tava viajando. Então, o Nenê perde um pênalti. O Diniz faz exatamente isso. A gente fica com um a mais, ele tira, na época, o Ricardo Graça e bota o Daniel Amorim pra ficar de dupla ali de centroavante com o Cano e, bicho, a gente não consegue fazer nada. Mas assim... Mas a questão quando o Nenê perde o pênalti, a gente já tinha uma mais ou não? Já tinha. Tava no finalzinho do jogo, o Nenê perde pênalti. Acho que é um dos únicos pênaltis que o Nenê perdeu na volta dele. O Nenê voltou pro Vasco lá em 2021 e ele só perdeu o pênalti, eu acho, contra a Juazeirense e contra o Sampaio Corrêa. Mas enfim, o que eu queria dizer começou desse jeito, mas ó, time que se portou muito bem levando em conta a compactação do Bahia. E foi questão de tempo pro gol, né? Inclusive, queria ressaltar o gol do Pumita. Assistência ótima do Nuno Moreira, que pô, bola parada do Vasco tá muito forte, né? Coutinho deu assistência de escanteio no último jogo, agora novamente. E, cara, ele foi deslocado na lateral esquerda e tá correspondendo bem, né, Fabinho? Uma grata surpresa. Eu, particularmente, sempre fui fã dele, apesar dele, na lateral direita, ele não ser um bom defensor. Tô curtindo muito o Puma na lateral esquerda, porque eu tô vendo os dois lados dele. É um jogador que você vê que tá pegando confiança. E, pô, se você for olhar, ele só encarou jogo grande.
jogou assim contra o Botafogo lá. Inclusive, tava aí, galera, eu tava lá. Foi bom demais esse dia, bicho. Sim. Posso contar um bastidor disso? Uma coisa curiosa? Ah, Eu tava lá, acabou o primeiro tempo, o Piton saiu mancando, e aí todos os jogadores desceram, com exceção do Vitor Luiz, lateral esquerdo, de ofício. Ele ficou aquecendo uns 15 minutos, e aí os botafoguenses do meu lado viraram e falaram, ué, Piton vai sair? Eu, como bom infiltrado, desconversei. Porém, o Vitor Luiz não voltou e voltou o Puma. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, mano, o que o Diniz tá fazendo? e tá dando muito certo. Sim. Então agora eu posso te dar uma pergunta polêmica? Hum, Pelo que está apresentando no momento, renova ou não renova com o Pumitinha? renova. Tá apresentando mais até que o Piton. Com todo respeito, Piton não tava. Piton nem tava desempenhando, né? Já começa por aí. Piton nem tava desempenhando. Então você concorda comigo que quando o Piton tiver 100%, desejamos já uma boa recuperação para ele, ele vai ter que comer muito arroz e feijão pra pegar a vaga do Pumita. Sim, vai ter que voltar a ser o Piton do ano passado, que metia gol. E, cara, pô, ele foi desafiado, tá correspondendo muito bem. Não comprometeu, tem ótimos números, foi premiado com esse gol, ele apoia muito bem, não tem jeito, né? Ele é E útil outra coisa, demais, né? e outra coisa que eu gosto de ressaltar, dá pra ver que ele gosta de estar no Vasco. Isso é bom demais. E, Você cara, nunca viu uma polêmica relacionada ao Puma. uhum. E, bicho, aqui eu queria abrir um parênteses, porque agora que tem esse gol, eu queria abrir um parênteses pra arbitragem. E, bicho, minha honesta opinião, aqui a gente diverge um pouco. Eu achei a expulsão do Bahia um pouco estranha. Teve um contato que talvez tenha sido normal de jogo, vou até pedir pro editor mostrar, e ele foi expulso. Mas ao mesmo tempo, teve esses dois lances, né? Tipo, o jogador do Bahia quase quebra o Coutinho, que o Fabinho falou, e o juiz nem revisa o lance. No segundo tempo, pouco tempo depois do gol, tem aquele lance, né? Que o Sanabria dá um pisão no Pumita e o VAR pede revisão. Cara, eu acho gritante, o juiz dá nada. Tô dizendo que roubaram o Vasco? Não. Esse debate, tipo assim, eu acho muito raso você ficar falando, não, que favoreceram tal time, não sei o quê. Não, acho muito raso. Eu acho que é importante mostrar isso. A arbitragem não tem critério nenhum, pô. Tá confuso. Falta uma profissionalização, porque esses caras. E não é apenas pro Vasco. Porque o próprio Bahia foi prejudicado nisso tudo. Pô, também vamos ser honestos, teve lances duvidosos ali. Foi um jogo de muita porrada e o único jogador que não tava descendo a porrada foi o que foi expulso, sabe? E assim, eu acho que é importante E era mostrar. um dos mais técnicos Uhum. do time do E vai Bahia. ser um desfalque importante pro Bahia. E O eu Bahia pegar acho. na próxima rodada. Eu não sei. Mas eu acho que é importante mostrar isso, porque falta uma profissionalização. Profissionalização, agora sim. Falta uma profissionalização, porque esses caras não têm preparo, não sabem as próprias regras e eles erram da mesma forma. E, tipo assim, qual o critério? Mas tanto faz, né? Porque logo depois teve gol do Vasco, né? Golaço contra. Que o Verratti, que meu Deus do céu, o Verratti tá zicado até na hora que ele tem a oportunidade de fazer. Ele chuta, né? Um golaço contra, né? Ele finaliza bem, com força, e o Juba acaba mandando no gol quando tentou tirar. E é uma pena, né? Um baita jogador, baita temporada que ele faz, mas matou completamente ali o Ronaldo. E assim termina o jogo, porque depois entram os jogadores, o Vasco só administra o resultado, tem uma defesa do Léo Jardim no final e tudo. E cara, foi um bom jogo do Vasco. Foi um jogo Bom, ok. Foi um jogo que ainda tem falhas. O Vasco tem falhas gritantes. individuais, mas é um jogo ok. Mas é um jogo ok. Eu achei um jogo E eu honesto acho por que parte uma do coisa, Vasco. e acho que uma coisa que pode parecer cedo pra você, mas pra mim eu acho importante falar. A janela do Vasco foi boa. Foi. Não trouxemos um centroavante pro lugar do Verratti pra disputar a posição, mas o Vasco trouxe dois bons zagueiros. O Vasco trouxe o Barros de volta. Trouxe o Thiago Mendes, que eu acho que ainda vai agregar. Se ele ficar E o 100%, com principal, certeza. cara, o time parece estar fechado com o treinador. Então a gente só pode comprar o barulho e torcer pro Vasco desempenhar bons jogos e conseguir manter a sequência, porque uma coisa que a gente cobra muito desse time é que é um time muito irregular. É O isso. Vasco
O Vasco, ele bate de frente com o São Paulo, ganhando no Morumbi, ganhando bem, inclusive antes da parada da Copa do Mundo. E aí. Volta não consegue ganhar, então, realmente. E o Vasco é o time das maluquices, não é? O Vasco, ele consegue, no mesmo campeonato, ganhar do Sport, São Paulo e Santos fora de casa. E não consegue ganhar em Perde pro casa. Corinthians. Perde pro Corinthians em casa, empata com o Ceará no último lance do jogo. Empata com o Galo também, que eu tava lá. É um time bizarro. E pra isso, acho bom a gente avaliar essa partida. Lá vamos nós pra tier list, que a gente vai aqui avaliar um pouquinho essa partida. Vamos que vamos, família. E lá vamos nós. Então, nossa tier list aqui, tradicional, né? Léo Jardim. Eu Achei que ele regular, você não acha? Achei ele regular, ele foi útil, ele foi bem quando foi exigido. A minha única ressalva é que eu fico no gol do Bahia, que talvez ele poderia ter saído um pouco mais rápido. Mas acho que eu penso que é mais mérito do Sanabria do que falha do Léo. Sim, porque a grande falha, né, foi do que depois vamos falar. Lucas Freitas. Eu achei lamentável Horrível. a partida dele. Horrível. Eu Indiscutível. já vi o Lucas Freitas fazer partidas melhores. Não é à toa que logo depois que o Vasco saiu com a bola, o Bahia pressionou e ele se embolou todo. Vamos lá. Carlos Cuesta. Regular, né? Bom. Bom jogador. Mais uma boa partida. Que bom, né, que o Vasco, depois Acertou. de todo o rolo, acertou. Pumita. 1,20. Não tem jeito. Pumita aqui é bola de ouro. Não é GOAT. O GOAT pra mim... Pra mim é GOAT. Pra mim o GOAT... deixa eu pensar. Vai ser ele. Foda-se. É o meu GOAT. Paulo Henrique. Fez uma partida ok. Regular. Foi irregular, mas ó, foi um pouquinho entortado ali pelo jogador do Bahia. Hugo Moura. Pô, mano. Ele, ao mesmo tempo que ele teve aquela falha grotesca no gol, ele não foi tão mal assim depois. Achei ele regular. O Hugo Moura é um jogador que consegue se recuperar muito dentro das partidas. Gostei. Barros. Aqui eu vou botar o Barros um pouco acima. Bola de ouro. Não tem jeito. Barros Mais uma boa partida. Mais uma grande partida do menino da base. Grande partida. Coutinho. Pô, o Coutinho eu colocaria como Eu gostei muito do Coutinho hoje. Eu achei o Coutinho muito bem. Eu acho aqui também nível bola de ouro aqui o Coutinho. Grande partida, que bom que ele tá se encontrando. Cara, eu só não coloco o Coutinho como GOAT porque o Puma tá jogando improvisado na lateral, que não é dele. Andrés Gomes, o que tu achou do Andrés? Achei ele... discreto. Ele costuma ser mais agudo, achei discreto. Vou deixar regular aqui. Mas eu acho que também se acostuma, o primeiro jogo dele com o titular, ele vai oscilar. Inclusive, gente num grupo que eu tô criticando que esse colombiano não era pra ter vindo. Gente, ele chegou tem nem 2 meses, eu acho. E já tem 2 assistências já. Eu acho um atleta útil. Nuno Moreira. Vai ajudar. Achei apagado. Nuno Moreira é o nosso polivalente. Eu achei meio apagado. Não achei que ele fez uma partida boa nem ruim. Achei, Os comentaristas estavam falando que achavam que ele tava cansado. Eu achei ele meio apagado. Acho justo botar no jogou, correto? Ok. Verrete, pô, cara. Eu odeio falar isso. Que fase da Argentina, hein? Mas foi horrível, cara. Meu Deus, aquele gol que ele perde no finalzinho não dá. Horrível. Jogou? Não, nem jogou, porque ele jogou, né? Ele participou. Teve o lance do gol que ele participa e tudo, mas foi muito mais sorte do que realmente mérito dele, né? E vamos lá. David. Cara. Entrou bem, achei regular. Entrou Concordo. bem, ele dá um passe fantástico pro Verratti, que é o que ele perde no finalzinho. Matheus França, pô, muito apagado. Jogou? Sem nota. Lucas Oliveira, também nada demais, né? Eu posso adiantar aquela polêmica que eu ia falar? Pra mim, nenhum dos que entraram teve algum destaque, assim, tirando o David. Eu acho que Lucas Oliveira jogou, não jogou, né? Cocão, nem vi ele em campo. Eu nem percebi que ele entrou, na verdade. Cocão, você concorda, né? Jogou, né? Concordo. E o Garré, pariram Garré, né? Ele não aparecia há muito tempo. Enfim, acho que fica assim nossa tier list. Deixa aí, editor, dá um close
E, bicho, mais ou menos isso que a gente tinha pra falar hoje. Agradecemos por vocês ouvirem mais um pós-jogo. Caso vocês Vitória, concordem... Vascão! Vitória, Vascão. Caso vocês concordem, falem nos comentários. Se discordar também pode falar. Clica no like acima de tudo, se inscreve, que a gente sempre vai ter pós-jogo de Vasco, da gente ou de outros vascaínos do grupo. O pessoal do Flamengo também vai fazer a parte deles lá. Se pá, vai ter pós-jogo da Libertadores. Então é isso, família. Tamo junto sempre e dá-lhe Vasco.